Silas Malafaia resolveu comentar sobre o assunto que, por vezes, ele passou por cima, ignorou, não tratou, e agora ele resolveu falar. Nós já vamos para o vídeo, mas se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreve, ativa o sino das notificações, deixa o seu like, e assim você vai nos ajudar a ir mais longe com esse canal. Vamos para o vídeo. Assista agora o vídeo dele falando aqui sobre essa questão que eu acredito que muitos tinham curiosidade, mas pelo menos eu só vi ele falar nesse podcast aqui, ó. Dá uma olhada aí. Tem uns também que fazem uma teoria de conspiração a respeito do senhor. E eu já vi o senhor falando isso em algumas entrevistas. Eu acho importante o senhor falar aqui também, que muitos colocam o senhor como maçom. Aí muitos crentes falam, o pastor Silas é maçom. Eu sou maçom, rapaz. Que eu não pertenço à sociedade secreta. Eu não sou de sociedade secreta, eu sou da luz. Pastor, desculpa a pergunta ignorante de alguém que não entende muita coisa, mas qual é o problema em um pastor ser maçom? Nós temos pastores maçons. Não, eu sou contra. Qual é o problema? O problema é que um pastor não pertence a uma sociedade secreta que tem coisas que vão contra nossos princípios de fé. Então, pastor não é para estar em maçonaria. Pastor não é para estar em sociedade secreta. Nós somos da luz. Nós não somos de sociedade. Nenhuma sociedade secreta. Não estou falando de maçonaria. Qualquer sociedade secreta. Todo mundo que já ouviu o pastor Silas Malafaia, as suas pregações, ou foi influenciado de alguma forma por ele, e ouviu falar que ele era maçom, esperava, com certeza, esse esclarecimento dele. Porque, embora alguns ignorem essa parte, se você mantém influência sobre determinado grupo de pessoas, elas querem saber qual a sua condição, qual as suas alianças, suas crenças, seus valores. É certo que as pessoas ficam esperando de você um posicionamento diante de certas acusações. E durante muito tempo o pastor Silas Malafaia se manteve em silêncio. Ele não dava um posicionamento como ele deu nesse vídeo. Ele não se posicionava de forma incisiva, mostrando que não tinha nada a ver e que não era certo um pastor ser maçom. Pelo menos dessa forma que ele se posicionou aqui. E pode observar que não só ele, como outros pastores também se posicionam da mesma forma, né? Alguns até tentam evitar o assunto, não querem falar, não sei se por terem amizades com maçom, não sei se por terem ligações com maçons, né? No entanto, alguns até dizem que não conhece nada, tem gente que conhece de tudo, como eu mesmo já vi o pastor Caio Fábio falar que não conhece nada sobre maçonaria. Ou seja, ele se apresenta como mestre em muitas áreas, né, em áreas diversas, mas no que se refere à maçonaria, ele sempre diz que não conhece nada, não sabe de nada. Verdade é que aqueles que não estão ligados de nenhuma forma, que não têm contato nenhum com essa organização, instituição, movimento, né, aqueles que não têm nenhuma ligação, eles vão se posicionar sim, principalmente quem tem informações ainda que superficial sobre a maçonaria, sabe que não há comum cristão ser maçom, quanto mais um pastor, embora tenham aí muitos pastores que estejam ligados diretamente à maçonaria, não só sendo acusados, né, mas os seus nomes estão registrados em listas maçônicas. Quando esses pastores eles falecem, né, eles morrem, o funeral é feito por maçons. Eu mesmo já presenciei, né, vi em vídeos pastores que alegavam não ter contato nenhum, não ter ligação nenhuma, e quando morreram, o funeral deles foi todo feito por maçons. A gente não sabe, por exemplo, no túmulo da Ellen White, né, aquela fundadora do Adventismo, ela, no seu túmulo, tem um obelisco, né, que é utilizado na maçonaria. Mas, se você for questionar, eles dizem que não. Se ela tivesse viva, talvez também diria que não. Mas aquele é um símbolo maçônico posto ali por maçons. Tá? Então não tem como negar. Depois de morta, as pessoas sabem que ela tinha, de alguma forma, alguma ligação com a maçonaria. E até o que se sabe, a maçonaria não tem nada a ver com a fé cristã, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, com crenças cristãs. Tá? A maçonaria tem os seus ritos, as suas liturgias, suas práticas, eles dizem que é uma filosofia e dizem que não é uma religião, mas tem ritos religiosos lá dentro. Se não for uma religião, mas estão usando a religião para fazer os seus ritos. Tá? E a gente viu no vídeo que o pastor se posicionou, mostrando que não é certo pastores serem maçons. Portanto, Jesus mesmo disse, né, que
se nós queremos servi-lo, nós vamos ter que negar a nós mesmos, nos renunciar. E eu ouvi certa feita alguém dizer que agora ele era maçom, por isso ele estava fazendo bem, né? Ou seja, ele precisou ir numa loja maçônica, ter relação com maçom, né? Contato com maçom, para ele poder fazer o bem para alguém. E não precisa você ir a uma loja maçônica. É só, de fato, você atentar para o seu próximo, entender que às vezes o próximo precisa de você. Eu espero ter lhe ajudado com esse vídeo, que Deus abençoe. Até o próximo.